Imagine a cena: uma planície imensa, o vento cortando o rosto e o silêncio quebrado apenas pelo som pesado de passos que fazem o chão tremer. À sua frente, uma sombra colossal surge no horizonte. Um mamute, maior do que qualquer coisa que você já tenha visto. Agora pense, como nossos ancestrais, pequenos e frágeis diante de tamanhos gigantes, conseguiram não apenas sobreviver, mas até dominar criaturas assim. Essa não é apenas uma história de caça, mas de engenhosidade, coragem e transformação. É o ponto em que a humanidade deixou de ser presa para se tornar predadora. E cada passo dado nessa jornada moldou o destino do nosso mundo. No início, o encontro com os gigantes não foi uma escolha. O ser humano primitivo se via em um ambiente hostil, repleto de animais que poderiam esmagá-lo com um único movimento. Mamutes, rinocerontes lanudos, preguiças colossais, tigres dente de sabre, a lista parecia interminável. Para o homem das cavernas, cada saída em busca de alimento era um risco de morte. Eles não possuíam armas sofisticadas, não tinham muralhas nem abrigos seguros, apenas pedras afiadas, lanças rudimentares e a coragem de enfrentar o impossível. O primeiro contato com essas criaturas foi marcado pelo medo. Ver um mamute a poucos metros era testemunhar a força bruta da natureza em sua forma mais pura. Era como olhar para um Deus vivo, um ser que não podia ser vencido sozinho. O instinto natural do homem era fugir, mas a fome não permitia. E foi exatamente aí que começou a transformação. O medo se converteu em estratégia. Ao observar os gigantes, o homem percebeu padrões. Eles se moviam em manadas, protegiam seus filhotes, evitavam determinadas áreas perigosas. Cada detalhe observado era uma lição. Pouco a pouco, os humanos deixaram de ser apenas vítimas do ambiente e começaram a se tornar leitores atentos da natureza. O primeiro passo para dominar um inimigo tão poderoso era compreendê-lo. E o aprendizado veio caro. Muitos morreram tentando, sacrificando-se em emboscadas mal calculadas ou ataques precipitados. Mas cada derrota ensinava algo novo, e esse conhecimento era transmitido de geração em geração, criando uma memória coletiva que transformava a relação com os gigantes. O encontro com os animais colossais também mudou o modo como os homens se viam a si mesmos. Antes dispersos em pequenos grupos, eles passaram a se unir. Nenhum caçador solitário poderia enfrentar um mamute, mas uma tribo inteira, organizada, tinha uma chance. Assim, nasceu algo ainda maior do que a coragem individual: cooperação. Dividiam-se tarefas, uns distraíam a fera, outros a cercavam com fogo ou a conduziam até armadilhas naturais como desfalhados. A caça deixou de ser apenas instinto e se tornou um ato de inteligência coletiva. Esse foi o verdadeiro primeiro passo para a humanidade dominar o mundo. E, entretanto, a luta não era apenas física. Havia também um componente simbólico. Quando um grupo conseguia abater um animal gigantesco, isso significava mais do que carne para muitas semanas. Significava poder, união, vitória contra o impossível. Ao redor do fogo, as histórias sobre essas caçadas eram contadas como lendas, fortalecendo a identidade da tribo. O gigante morto se tornava parte da memória e a coragem dos caçadores era celebrada como exemplo para os jovens. Cada vitória, os humanos se viam menos como presas e mais como donos do próprio destino. Mas havia um preço. Quanto mais ousados se tornavam, mais arriscavam. Muitas tribos desapareceram tentando enfrentar presas além de sua capacidade. Porém, para aqueles que sobreviviam, a recompensa era imensa. Pele para se aquecer, ossos para construir ferramentas, gordura para iluminar cavernas nas noites frias. O gigante morto era mais do que alimento. Era a chave para a sobrevivência. E pouco a pouco, o medo inicial deu lugar a um respeito misturado com ousadia. Os humanos já não viam os colossos apenas como monstros, mas como desafios que podiam ser vencidos.
Esse foi o início da transformação. O encontro com os gigantes forçou o homem a evoluir, a pensar de forma mais complexa, a unir forças com seus semelhantes. E assim nasceu a ideia de que nenhum obstáculo era intransponível. Se um mamute podia ser vencido, que outra barreira poderia impedir a humanidade? Essa mentalidade seria levada adiante, moldando não apenas a sobrevivência, mas a própria essência do que significa ser humano. Se no começo o ser humano aprendeu a observar e respeitar os gigantes, o passo seguinte foi ousar controlá-los por meio da inteligência. O que diferenciava nossos ancestrais de qualquer outro predador não era a força física, mas a capacidade de planejar e imaginar antes de agir. Enquanto um tigre de dente de sabre dependia apenas da surpresa e da agilidade, o homem pré-histórico começou a inventar maneiras de manipular o ambiente para virar o jogo. O fogo, por exemplo, foi uma das armas mais revolucionárias nesse processo. Uma fogueira não servia apenas para aquecer ou cozinhar. Ela podia se transformar em uma muralha luminosa e ameaçadora, capaz de assustar até mesmo os maiores colossos. Muitos grupos de caçadores aprenderam a usar tochas para conduzir mamutes em direção a armadilhas naturais, encurralando-os em ravinas ou áreas pantanosas. Essa era a vitória da astúcia sobre a força. Além do fogo, vieram as armadilhas. Imagine dezenas de homens e mulheres cavando buracos profundos em regiões estratégicas, cobrindo-os com galhos e folhas para enganar a presa. O gigante caminhava, acreditando estar em terreno firme, e de repente caía em um abismo preparado com estacas afiadas. Para chegar a esse nível de engenhosidade, foi preciso paciência, trabalho coletivo e, acima de tudo, coragem para enfrentar o fracasso. Quantos buracos não foram cavados em vão? Quantas vezes o animal desviava no último momento? Mas o aprendizado constante transformava a cada tentativa em uma lição, e cada erro aproximava a tribo de uma futura vitória. A invenção de armas também desempenhou papel central nessa evolução. As lanças, inicialmente apenas pedaços de madeira com pontas lascadas, passaram a receber pontas de pedra cuidadosamente afiadas. Mais tarde, os humanos desenvolveriam a lança arremessada com o auxílio de propulsores, o que aumentava a velocidade e a distância do ataque. Isso permitia atingir um alvo enorme sem a necessidade de se aproximar tanto. Aos poucos, a distância entre homem e fera deixou de ser um obstáculo. Agora, até mesmo gigantes podiam ser feridos à distância, algo impensável em um passado não tão distante. Mas mais do que caçar, dominar os gigantes significava entender seu papel dentro da vida cotidiana. O corpo de um mamute, por exemplo, era aproveitado em sua totalidade. Não havia desperdício. A carne era dividida entre todos, garantindo semanas de alimento. A gordura virava combustível para a iluminação. A pele, resistente e grossa, transformava-se em abrigo contra o frio. Os ossos enormes eram usados como estruturas para cabanas ou moldados em ferramentas e armas. Para o homem primitivo, o colosso caído não era apenas uma conquista de caça, era um presente que sustentava toda uma comunidade. Esse aproveitamento total fortaleceu a ligação entre caçadores e caçados. Surgiu um respeito quase espiritual. Muitos grupos pré-históricos viam os gigantes como seres sagrados, enviados pelos deuses ou pelas forças da natureza. Antes ou depois da caçada, realizavam rituais para agradecer e pedir perdão pelo sangue derramado. Em algumas cavernas da Europa, ainda hoje vemos pinturas rupestres que retratam mamutes e outros animais gigantes. Essas imagens não eram simples decorações. Eram parte de uma memória coletiva que mostrava a importância desses encontros. Era como se cada caçada fosse um capítulo da história humana, escrito não em palavras, mas em símbolos gravados na pedra. Com o passar do tempo, essa relação mudou mais uma vez. O ser humano não se contentava apenas em caçar e matar. A necessidade de controle foi além. Se podíamos perseguir e derrubar os gigantes, por que não tentar usá-los a nosso favor? Evidências arqueológicas sugerem que em algumas regiões, os primeiros passos para domesticar certos animais começaram nesse período. Não era possível domesticar um mamute adulto, claro, mas havia tentativas de manter filhotes sob cuidado, possivelmente para observação ou até como experimentos iniciais de domesticação. Mais tarde,
essa ideia daria origem a algo transformador: a domesticação de cavalos, bois e outros animais de médio porte, que mudaria radicalmente a forma de viver. Mas tudo começou nesse primeiro impulso de imaginar que até mesmo os colossos poderiam de algum modo ser domados. Mas a virada, porém, não estava apenas na tecnologia ou na estratégia. O verdadeiro poder do homem diante dos gigantes foi a imaginação, a capacidade de contar histórias, de prever cenários, de planejar emboscadas. Quando um caçador voltava para a caverna e narrava como um mamute reagiu ao fogo ou como se moveu diante da armadilha, ele não estava apenas relatando fatos, ele estava criando uma memória compartilhada que ajudava o grupo a se preparar para o próximo desafio. Essa habilidade de transmitir conhecimento através da fala e do símbolo foi o que diferenciou nossa espécie. Os gigantes não tinham voz para ensinar uns aos outros. Nós tínhamos. E quanto mais a imaginação florescia, mais ousados nos tornávamos. O homem deixou de ver a si mesmo como um ser pequeno e frágil. Passou a enxergar-se como o mestre do ambiente. Essa confiança, porém, trouxe também um risco: a ambição. Muitos grupos caçaram em excesso, dizimando populações inteiras de animais gigantes em determinadas regiões. O que antes era equilíbrio entre caça e sobrevivência começou a se transformar em exploração. Alguns cientistas acreditam que o desaparecimento de muitas dessas espécies colossais não foi causado apenas pelas mudanças climáticas, mas também pela pressão constante da caça humana. Assim, a relação com os gigantes deixou um legado duplo. Por um lado, foi graças a eles que aprendemos a cooperar, a inventar ferramentas e a criar narrativas coletivas que moldaram nossa cultura. Por outro, foi também nesse período que demos os primeiros passos rumo a uma exploração sem limites da natureza. Ao dominar os gigantes, a humanidade começou a acreditar que nada poderia detê-la, e esse sentimento nos guiaria pelos próximos milênios. O domínio dos colossos, portanto, não foi apenas uma questão de sobrevivência. Foi um ensaio do que ainda estava por vir. A capacidade de transformar o planeta inteiro em função das nossas necessidades. Se antes os gigantes eram os soberanos das planícies, agora éramos nós quem decidíamos quem vivia, quem morria e como os recursos seriam utilizados. Esse poder recém-descoberto mudou para sempre a relação entre homem e natureza. E assim, ao olhar para trás, percebemos que cada faísca de fogo, cada armadilha cavada, cada lança arremessada não foi apenas uma ação isolada. Foram sementes que germinaram em algo muito maior: a civilização. O encontro com os gigantes não foi apenas um capítulo da pré-história, mas o prólogo da história humana como um todo. Se dominar os gigantes foi o primeiro passo rumo à supremacia, o capítulo seguinte da história humana mostrou até onde essa ousadia poderia nos levar. Com o tempo, não bastava mais apenas enfrentar as feras colossais em batalhas épicas ou usufruir de seus corpos como recursos de sobrevivência. A verdadeira revolução estava na forma como o homem aprendeu a se organizar em torno dessas caçadas e a transformar a própria sociedade a partir delas. É nesse ponto que surge uma das maiores forças da humanidade: a cooperação estruturada, algo que nenhum outro predador da Terra havia desenvolvido em tamanha escala. Quando um grupo decidia caçar um mamute ou um bisão gigante, não era apenas uma questão de força ou coragem. Era preciso planejamento estratégico, divisão de tarefas e, acima de tudo, confiança mútua. Alguns ficavam encarregados de acender tochas e criar barreiras de fogo. Outros assumiam a função de escudeiros, prontos para proteger os caçadores mais vulneráveis. Havia aqueles que gritavam e batiam instrumentos rudimentares para assustar a presa e direcioná-la para a armadilha. Cada indivíduo tinha seu papel, e a sobrevivência de todos dependia da execução precisa de cada parte do plano. Assim, aos poucos, nascia algo parecido com o que hoje chamamos de organização social complexa. Essa cooperação mudou para sempre a dinâmica entre os humanos. Já não eram apenas caçadores solitários tentando garantir a refeição do dia. Agora, formavam comunidades em que cada vitória era coletiva e cada derrota afetava o grupo inteiro. Foi esse espírito de união que permitiu à nossa espécie superar animais muito mais fortes.
Mais do que a lança ou o fogo, foi o senso de pertencimento e a confiança no próximo que nos colocaram no topo da cadeia alimentar. Mas havia também um lado mais profundo nessa transformação: a cultura. Ao reunir-se em torno do fogo após uma caçada bem-sucedida, o grupo não apenas se alimentava da carne conquistada, mas compartilhava histórias. O caçador que havia arremessado a lança fatal era celebrado, e sua façanha se transformava em lenda. Os anciãos, testemunhas de antigas batalhas contra os gigantes, relembravam memórias e transmitiam conhecimentos para os mais jovens. A cada narrativa, fortalecia-se um senso de identidade coletiva. A luta contra os colossos deixou de ser apenas uma questão prática de sobrevivência e se tornou parte do imaginário humano, algo que nos definia como espécie. E não é curioso pensar que, em certo sentido, foi essa convivência com os gigantes que plantou a semente da espiritualidade? Muitas tribos passaram a enxergar os animais não apenas como presas, mas como espíritos guardiões. Os rituais de agradecimento, os símbolos desenhados nas cavernas, as danças realizadas antes e depois da caça, revelavam que havia ali mais do que necessidade, havia reverência. A cada mamute abatido, não se celebrava apenas a vitória física, mas também uma conexão profunda com a natureza e com forças invisíveis que os humanos tentavam compreender. Com essa evolução cultural, surgiu outro aspecto fundamental: a liderança. Para coordenar caçadas cada vez mais complexas, era preciso que alguém assumisse o papel de guia. Não era necessariamente o mais forte ou o mais rápido, mas aquele capaz de inspirar confiança, de planejar estratégias e de manter o grupo unido. Mesmo diante do perigo, essas lideranças primordiais, ainda rudimentares, abriram caminho para a formação das primeiras estruturas de poder que moldariam as sociedades futuras. O domínio sobre os gigantes não foi apenas físico, mas também político. Exigia ordem, regras e até mesmo justiça dentro do grupo. E claro, a fome sempre foi o motor que acelerava esse processo. Quando a escassez batia à porta, não havia espaço para divisões internas. Era preciso decidir rapidamente quem arriscaria a vida na linha de frente, como seriam distribuídas as partes do animal abatido e de que forma o grupo garantiria que todos sobrevivessem. Esses dilemas, aparentemente simples, foram os primeiros ensaios de justiça social, de partilha e de cooperação mútua. O gigante caído era ao mesmo tempo a salvação e o teste para a comunidade. Entretanto, o domínio sobre os gigantes também trouxe consigo um novo tipo de desafio: a arrogância. Quanto mais vitórias os humanos acumulavam, mais acreditavam ser invencíveis. Isso gerou em algumas regiões uma exploração desenfreada. Mamutes, rinocerontes lanosos, bisões gigantes, muitos desses animais começaram a desaparecer em pouco tempo, vítimas não apenas do clima em mudança, mas também da pressão constante da caça. O equilíbrio natural foi rompido e, ironicamente, a conquista que deveria garantir a sobrevivência acabou gerando escassez. Foi uma lição amarga. Até os gigantes podiam ser exterminados diante da fome e da ambição humana. Esse desaparecimento marcou profundamente as comunidades. A memória dos gigantes tornou-se mito. Aqueles que viveram o tempo em que ainda se podia ver manadas imensas cruzando as planícies, narravam às novas gerações histórias que soavam quase como fantasia. Um dia, nossos antepassados enfrentaram monstros maiores do que qualquer coisa que você já viu, diziam os anciãos. Assim, os colossos caíram não apenas nas armadilhas humanas, mas também no reino das lendas. E esse é talvez o aspecto mais fascinante. O encontro com os gigantes não desapareceu com o tempo. Ele sobreviveu na imaginação. Das pinturas rupestres às mitologias antigas, dos contos tribais às epopeias escritas séculos mais tarde, a memória desses confrontos se perpetuou. É como se, ao vencer os gigantes, tivéssemos absorvido parte da sua grandeza, carregando-a dentro de nossas histórias para nunca nos esquecer quem fomos. O capítulo 2 nos mostrou como o fogo, as armas e as estratégias permitiram que pequenos grupos derrotassem forças colossais. Agora, no capítulo 3, vemos como essas batalhas transformaram não apenas a forma de caçar, mas também a forma de viver em sociedade. O homem,
Ao enfrentar gigantes, acabou descobrindo o verdadeiro poder da união, da cultura e da memória. Foi nesse período que deixamos de ser apenas sobreviventes isolados para nos tornar criadores de mitos, construtores de identidades e, sobretudo, donos de um destino coletivo. Mas ainda falta um último passo nessa jornada. Se até agora falamos sobre como os gigantes moldaram nossa sobrevivência e nossa cultura, o capítulo 4 nos levará a refletir sobre o legado final dessa relação. Afinal, o que restou dessa convivência? O que os colossos nos ensinaram de maneira definitiva? E talvez a pergunta mais intrigante: será que em algum lugar da Terra, ou até mesmo dentro da nossa memória genética, ainda carregamos a marca desses encontros ancestrais? Se até aqui vimos como os humanos enfrentaram, venceram e até transformaram os gigantes em parte da sua cultura, resta agora encarar a pergunta inevitável: o que ficou desse encontro? O legado dos colossos não se perdeu com sua extinção. Ao contrário, ele moldou nossa forma de pensar, nossa maneira de nos relacionar com o mundo e até a forma como enxergamos a nós mesmos. O capítulo final desta história não é sobre a queda dos gigantes, mas sobre como eles continuam vivos, não na carne e no osso, mas na memória, nos mitos e, quem sabe, até no DNA da humanidade. A ausência física dos gigantes abriu espaço para um fenômeno curioso: a nostalgia ancestral. Por milhares de anos, comunidades que já não viam mamutes ou tigres dente de sabre continuaram a falar deles como se ainda caminhassem pelas florestas ou atravessassem as planícies cobertas de neve. Essa persistência não era apenas saudade, mas uma forma de identidade. Nós somos os descendentes daqueles que enfrentaram os colossos, diziam eles, e essa afirmação carregava um peso de orgulho, coragem e até uma espécie de direito simbólico sobre a terra. Foi como se, ao derrotar os gigantes, tivéssemos conquistado o título de guardiões do planeta. E, de certa forma, não é isso mesmo que aconteceu? Os humanos aprenderam que, sem equilíbrio, até as criaturas mais poderosas podem desaparecer. Quando os mamutes se foram, muitos povos entenderam que a sobrevivência dependia não apenas de força, mas de respeito. Assim nasceram tabus, rituais e crenças voltadas à preservação do que restava. Certas tribos passaram a proibir a caça excessiva, impondo regras que mais tarde seriam vistas como os primeiros sinais de consciência ecológica. O gigante, mesmo ausente, continuava ensinando. Esse legado também aparece na arte. Pense nas cavernas de Lascaux, na França, onde figuras enormes de bisões e cavalos cobrem as paredes. Elas não foram pintadas apenas como registro, eram símbolos de poder, reverência e talvez até invocações mágicas. O mesmo se repetiu em diferentes culturas. Deuses em forma de touros colossais na Mesopotâmia, dragões nas tradições asiáticas, serpentes gigantes nos mitos indígenas das Américas. O padrão é claro. Onde não havia mais gigantes de carne e osso, os humanos criaram gigantes míticos para ocupar esse espaço. Curiosamente, essa necessidade de inventar colossos não desapareceu nem com a ciência moderna. Pense nas lendas do Kraken, do Pé Grande, do monstro do Lago Ness. Por mais que a tecnologia avance, a imaginação humana insiste em resgatar a figura do gigante. Talvez porque, no fundo, carregamos em nossa memória coletiva a lembrança real de um tempo em que os nossos ancestrais viveram lado a lado com criaturas descomunais. Não é apenas ficção, é eco da experiência ancestral. E há ainda outra camada: o gigante como um espelho de nossos próprios medos e desejos. Quando criamos histórias sobre monstros imensos, não estamos apenas lembrando de animais do passado, estamos projetando nossas inseguranças. O medo do desconhecido, da morte, da destruição em formas físicas que podemos enfrentar, derrotar ou venerar. Os colossos se tornaram metáforas vivas, instrumentos através dos quais a humanidade aprendeu a lidar com as suas próprias sombras. Mas há uma questão intrigante. Será que realmente todos os gigantes desapareceram? A ciência moderna já trouxe à tona ossadas impressionantes, fósseis bem preservados e até restos de DNA.
Experimentos recentes sugerem a possibilidade de ressuscitar espécies extintas, como o mamute lanoso. Imagine só, depois de milhares de anos, voltaríamos a conviver com um dos colossos que moldaram nossa história. Seria um reencontro emocionante ou um erro trágico? Essa discussão ainda divide cientistas e filósofos. Mas uma coisa é certa: só o fato de cogitarmos isso já mostra o quanto os gigantes permanecem vivos em nossa mente. E talvez eles estejam vivos de outra forma também. Muitos estudiosos acreditam que memórias de encontros com megafauna ainda influenciam nossa biologia e nosso comportamento. O instinto de medo diante de grandes predadores, o fascínio por criaturas enormes, até mesmo certos traços de cooperação e organização social podem ter raízes nesse período. É como se os gigantes não tivessem apenas deixado rastros nas cavernas ou nas lendas, mas também dentro de nós. Essa reflexão nos leva a uma pergunta final. O que significa, afinal, ter dominado os gigantes? Será que foi apenas uma vitória prática que nos permitiu sobreviver? Ou será que, ao enfrentá-los, aprendemos a enfrentar o que havia de mais gigante dentro de nós mesmos? Nossos medos, nossas limitações, nossa pequenez diante do universo. Talvez essa seja a lição mais profunda. Ao olhar para um mamute ou um tigre dente de sabre, o humano não via apenas um animal. Ele via o desafio máximo, a chance de provar que era capaz de ir além do que parecia impossível. E aqui estamos nós, milhares de anos depois, contando essas histórias em telas iluminadas, mas com o mesmo brilho nos olhos que nossos ancestrais tinham ao redor da fogueira. Mudaram os cenários, mudaram as armas, mudaram as ameaças. Mas a essência continua a mesma. Somos os que enfrentam os gigantes. Sejam eles de carne e osso, sejam eles mitológicos, sejam eles problemas modernos que parecem impossíveis de superar. Portanto, o verdadeiro legado dos gigantes não é a sua queda, mas a sua permanência dentro de nós. Cada vez que contamos suas histórias, cada vez que criamos novos mitos, cada vez que olhamos para um desafio colossal e decidimos enfrentá-lo, estamos de alguma forma revivendo aquela velha batalha ancestral. E talvez seja por isso que os colossos nunca desapareçam de verdade. Eles continuam vivos enquanto houver humanidade. Porque, no fim das contas, os gigantes não eram apenas eles. Sempre fomos nós. E assim, quando lembramos dos gigantes, não estamos apenas contando histórias antigas. Estamos, na verdade, lembrando de quem somos. Descendentes de sonhadores, caçadores e sobreviventes que ousaram enfrentar o impossível. Cada mamute, cada tigre, cada sombra colossal que desapareceu, deixou em nós a coragem de continuar. E se essa viagem pelo tempo te fez refletir, se despertou a mesma curiosidade que movia nossos ancestrais ao redor do fogo, eu te convido a ficar por perto. Inscreva-se no canal, compartilhe essa história com quem também se encanta pelo passado e deixe seu comentário. Sua voz é parte desse diálogo que atravessa gerações. Porque, no fundo, seguimos todos juntos nessa mesma aventura. Contar, ouvir e reviver os ecos dos gigantes.